Mandou. Beleza. Então, continuando, moçada, vamos lá. Vou pegar essa equação aqui da velocidade média. Veja, essa equação é uma equação que é sempre verdade, né? Velocidade média sempre é ΔS sobre ΔT. E vou reescrever, vou reorganizar ela, mas veja, é a mesma equação que vai aparecer aqui, tá? Eu só estou pegando o ΔT, passei multiplicando, aí vou trocar os lados, né, do ΔS. Não, desculpa, ΔS é S menos S0, agora eu vou trocar o lado, né? O ΔS foi para o lado esquerdo, velocidade média vezes o tempo ficou para o lado direito, e aí aparece essa equação aqui, que é o S igual a S0 mais velocidade média vezes ΔT. Eu não sei quem teve física na escola e quem tem um livro aí para seguir, mas normalmente quem teve viu uma forma que é muito parecida com essa, que é o tal do famoso sorvete, que é S igual a S0 mais V vezes T. Moçada, eu insisto muito com uma coisa que vocês também não podem perder de vista. O fato de que os símbolos da física têm significados, todos eles. A física é uma ciência exata. Então, não vamos trabalhar em momento nenhum com redundância, com pleonasmos, né? Porque pleonasmos são vícios de linguagem. Então, na hora que eu ponho o delta lá, por exemplo, na aceleração, você não pode ler delta V como se fosse só a velocidade, porque tem o delta, a velocidade é V. O delta tem um significado lá, e é importante olhar para ele e lê-lo. Se ele não fosse importante, não estaria escrito. Do mesmo jeito, moçada, fazendo a transposição da conversa aqui, quando eu escrevo velocidade média, eu não estou escrevendo velocidade. Porque senão não precisaria pôr em mim aqui. Né? Então, entenda, moçada, velocidade média é uma coisa, velocidade é outra. Do mesmo jeito, ΔT é uma coisa, T é outra. São coisas diferentes. Então, repara que, assim, esta fórmula que está aqui é essa mesma fórmula aqui, porque são os mesmos símbolos e, portanto, os mesmos conceitos, as mesmas grandezas, só reorganizado aqui. Essa de baixo já não é a mesma coisa. Tem mudança, tem diferenças aí, tá certo? E aí, minha importância, o importante agora é assim, se essa de cima vale sempre, a de baixo vale quando? Quando é que eu posso escrever velocidade no lugar de velocidade média e T no lugar do ΔT? É basicamente essa pergunta que eu estou fazendo para vocês agora. Respondendo à pergunta, quando é que a velocidade de um corpo vai coincidir com a velocidade média? Na mesma situação que as notas que você teve na prova de física iam coincidir com a sua média no final do bimestre. Quando que ia ser assim, professor? Quando é que a minha nota ia ser o mesmo valor da velocidade média, da nota média, desculpa? Quando as suas notas fossem sempre a mesma. Quando as suas notas não variassem. Pensa um pouquinho no que eu estou dizendo. Vou te dar um exemplo. Você tirou, na primeira prova de física, você tirou 7. Na segunda, você tirou 7. No trabalhinho, você tirou 7. Na apresentação do trabalhinho, você tirou 7. E depois, na nota que o professor te dá pessoal, comportamento, você tirou 7 também. Sua nota foi constante ao longo do bimestre inteiro. Qual foi sua média? 7. 7. Não precisa nem discutir qual foi o método de cálculo do professor. Porque se sua nota não variou, as notas vão coincidir com a média das notas. Tudo bem? Tudo bem. Se variasse, você tinha que fazer o cálculo. Se variasse, né, a nota ia ser diferente da média. As notas poderiam ser diferentes da média. Mas, nesse caso particular, das notas serem sempre a mesma, terem sempre o mesmo valor, serem constantes, as notas coincidem com a média das notas. Mesma coisa aqui para a velocidade. A velocidade média pode ser substituída pela velocidade se for um valor constante, se a velocidade não variar. Mas aí repara, moçada, estamos falando de um movimento onde a velocidade não varia. O nome desse movimento é mu.
movimento uniforme. Tá? Então, repara que esta equação de baixo aqui só vale quando eu estiver falando de movimentos uniformes, movimentos que se dão com a velocidade sempre igualzinha. Se a velocidade variar, essa equação aqui não vale. Essa equação vale só quando a velocidade é constante. Ponto. E o ΔT, quando é que vira T? Bom, aí é lembrar que ΔT é T menos T0. Quando é que o ΔT vai ser igual a T? Bom, quando o T0 for zero. Quando o tempo de início do movimento for o mesmo, quando o instante, melhor dizendo, desculpa, quando o instante que o movimento começa, é o mesmo instante que o cara liga o cronômetro, que começa a contar o tempo. É verdade isso? Quando é que isso é verdade? É sempre? Então, não é sempre. E aí, moçada, eu vou te dizer o seguinte, eu prefiro, no lugar do T, que normalmente é o que te apresentam, eu prefiro manter o delta acompanhando o T. Para que a gente lembre o seguinte, nessa equação aqui, que é a equação horária do movimento uniforme, é a equação que vai relacionar onde o corpo vai estar com quando, né? Porque, veja, é um movimento, né, moçada? Se eu te perguntar onde ele está, é uma resposta que você não tem como me dar, porque o cara está se movendo. Você não sabe onde ele estava se eu não te disser quando, né? Porque conforme o tempo foi passando, o cara foi mudando de posição. Essa equação é uma equação que me relaciona o quando, nossa senhora, que letra linda, o quando com o onde. Onde ele está? Não sei. Você quer saber onde ele está? Quando? Porque aí você faz a conta e acha, né? Mas, enfim, entendendo isso, né, galera? Por que eu mantenho o ΔT? Porque eu quero que a gente lembre o tempo todo que o tempo que entra na equação aqui é o tempo de movimento. E aí, se o cara ficar parado, esse tempo tem que ser descontado. Repara, moçada, para essa equação aqui, isso é fato. Para essa aqui da velocidade média, embora sejam equações muito parecidas, o enunciado vai te dizer se no ΔT vai entrar o tempo de pausa ou não, o tempo de parada ou não. No exercício aqui do Corcovado, o tempo de parada ele falou, eu quero que conte. Então, você somou lá, você não descontou. Aqui, moçada, para o movimento, né, o tempo que o cara ficar parado tem que ser descontado obrigatoriamente. Tá? Então, eu deixo lá o delta para que a gente lembre disso, que ΔT não é o tempo do cronômetro. Porque se o cronômetro continuar rodando e o cara parar, esse tempo tem que parar de contar também. E o cronômetro continua rodando. Então, há uma diferença entre o tempo do cronômetro e o tempo de movimento. Eu deixo o delta para simbolizar essa diferença, para você lembrar dela. Tá? Eu prefiro que você deixe. Faça como quiser. Tá? Bom, o que mais? Primeiro exercício, eu vou fazer esse com vocês e depois o segundo é muito parecido com esse primeiro. Eu vou deixar a cargo de vocês fazerem meio como lição de casa, tudo bem? O primeiro exercício do Mackenzie Tudo bem. É o seguinte, ó. O senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade de escalada constante de, putz, tampei aqui, de quantos? 3,6 km por hora. Dirigindo-se para um supermercado que está a 1,5 km. Seu filho Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante em que este chega ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar média de Fernão foi igual a... Bom, ele vai querer saber a velocidade do filho que foi atrás do pai para levar a carteira dele quando o cara está indo no supermercado. Deu para entender. Vou resolver esse exercício te ensinando aquelas técnicazinhas de resolução, tá? Dicas do tio Danilo para resolver exercícios de cinemática. Primeira dica que esse exercício me sugere. Repara o seguinte, ó. Eu já te disse que você vai fazer um desenho, né? Mas esse desenho também tem técnicas e dicas para fazer. Nesse exercício especificamente, você repara, além do enunciado, que são 1, 2,
três eventos notáveis, três eventos marcantes que estão descritos no enunciado. Primeiro momento, seu José saiu de casa. Segundo momento, Fernão saiu de casa. 5 minutos depois é o Fernão que sai. Terceiro momento, o encontro dos dois lá no supermercado. Por que você está falando isso, professor? Porque se são três momentos diferentes, você vai fazer o desenho da trajetória 3 vezes. E 3 vezes alinhado na vertical, que é para botar tudo sincronizadinho, sem criar confusão. Mas, professor, fazer 3 vezes a mesma coisa não é 3 vezes a mesma coisa, porque é uma vez para cada momento. Se você se limitar a fazer só uma trajetória ali, você vai botar todos os 3 eventos na mesma trajetória e vai dar confusão. Vai na minha, que é sucesso. São 3 momentos claros ali no enunciado, faça 3 trajetórias. Te falei que trajetória não é trajetória sem a origem, estou pondo ponto zero ali na casa dos caras, porque é de onde eles vão sair, coincide o ponto zero com o ponto de saída, muito convenientemente isso. Muito conveniente isso, né? E aí, claro, o positivo está para o atacadão lá, né? Está para o supermercado, né? Não desenhei lá porque vacilei, esqueci, né? E aí vamos aos desenhos. Primeira informação importante, a trajetória inteira tem 1,5 quilômetros. Você vai transformar isso para metros, porque as velocidades você também vai transformar. Quando o cara te põe lá 3,6 km por hora, moçada, puta, é claro que ele está te falando para converter. É quase um grito. 3,6, 3,6. Puta, tá, lembrei. É o fator de conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Ele está te mandando converter. Você vai converter já já, né? E o tempo também, né, cara? É tempo em minutos. Tá uma zona, tem que converter tudo para a mesma unidade. Então, vou escolher metro, segundo e metro por segundo, para todo mundo, para poder fazer as contas. A distância já foi para metro, o tempo em segundos ali, o tempo zero é o tempo que o pai sai da casa, né? A velocidade do pai não é 3,6 km por hora, mas você não vai usar essa, você vai usar 1 metro por segundo, né? Você vai fazer a conversão e vai usar o 1, não 3,6, que você vai usar em metros por segundo. Depois de 5 minutos, que você também não vai usar em minutos, vai usar em segundos. Quem sai é o filho, o pai já está mais lá para frente, né? A velocidade do filho é a que você quer descobrir. E no instante que você não sabe qual é, filho encontra o pai lá na porta do atacadão, lá, na porta do mercado. Tá? Bom, feito o desenho, um pouco de bom senso também ajuda. Cara, eu tenho 2 movimentos. Eu quero a velocidade do filho. Por que o cara me deu o pai se movendo? Porque certamente alguma informação do pai te ajuda. Outro jeito de pensar o porquê que eu vou começar a estudar o movimento do pai. É porque, bicho, o movimento do pai tem a velocidade, o do filho não tem. O movimento do pai é um movimento que me dá mais informações para trabalhar. O do filho tem muita informação desconhecida. Então, vou estudar primeiro o movimento do pai para depois saber se alguma coisa do movimento do pai serve para o movimento do filho. Bom, vamos lá. Equação do movimento do pai, que é um movimento uniforme, deixa eu escrever aqui, ela vai seguir o padrãozinho do S é igual a S0 mais V vezes delta T. Né? Pegando esse padrão, essa referência aí para estudar o movimento do pai. O espaço do pai, a posição final do pai é igual à posição inicial do pai mais a velocidade do pai vezes o tempo de movimento do pai. É isso que está escrito aqui. Substituindo valores, o pai sai do zero e chega no mercado. O mercado é o ponto da trajetória 1.500 metros. Então, o pai, o espaço final do pai é 1.500, o inicial é o zero, a velocidade do pai é 1 vezes delta t. Daqui eu descubro que o tempo que o pai demorou para chegar no supermercado é 1.500 segundos. Como o cara saiu no instante zero, como o cara saiu na hora que eu liguei o cronômetro, esse tempo t aqui vai ser o tempo 1.500. Ai, que difícil que é escrever com esse povo.
Certo? Tá ruim, mas tá bom, né? Deixa eu tentar melhorar aqui, se não piorar. Beleza, moçada? Aí repara o seguinte, olha para o desenho. Olha para o desenho e repara o seguinte, olha o movimento do Fernão. Quando é que começa o movimento do Fernão? No segundo desenho, portanto, no instante 300. Quando é que termina o movimento do Fernão? No terceiro desenho, portanto, no instante 1500. Cara, o tempo de movimento do Fernão, o ΔT do Fernão, do filho, não é o mesmo do pai, não é 1500, é 1500 menos 300. O Fernão demorou 300 segundos para começar a se mover. Então, o ΔT do Fernão é 1500, tempo final, menos o inicial, dele. Fernão. É 1500 menos 300, vai dar 1200 aqui. Mas calma, né? Mas por que você voltou lá, professor? Calma, você vai entender já já. Porque agora, nossa senhora, que garrancho. Agora eu vou olhar para o Fernão. Vamos lá. Espaço do Fernão, olha, seguindo o mesmo padrão da equação do movimento uniforme, que também é né, movimento uniforme. Espaço do Fernão é igual espaço inicial do Fernão mais a velocidade do Fernão vezes o ΔT de movimento do Fernão. É isso que está escrito lá. O Fernão termina no espaço 1500, também começa no zero. A velocidade dele é o que eu quero saber, não sei, mas o ΔT não é 1500 menos 300, é T final menos T inicial dele, Fernão. O T0 do Fernão é 300. Fazendo as devidas continhas aqui, 1500 é igual a zero mais a velocidade do Fernão vezes 1200. O zero é zero, né? Zero na soma não faz diferença. Eu quero saber a velocidade do Fernão, vou passar esse 1200 para o lado de lá. Está multiplicando aqui, passa dividindo. A velocidade do Fernão é 1.500 dividido por 1.200, que dá 1,25 metros por segundo. Não tem alternativa 1,25, porque as alternativas estão em quilômetros por hora. Então, eu preciso pegar esse valor e... Como é que era? Multiplica ou divide? Multiplica. Multiplica. Multiplica, porque eu estou passando de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, multiplica. Na multiplicação vai dar 4,5 quilômetros por hora. Que é a alternativa C de coração. Tudo bem, moçada? Dúvidas? Não. Eu gosto esse não. Não, como assim? Não tem como. Eu gostei desse não, é o não que eu sinto firmeza. Tá? Mas aí, moçada, ó, tem esse exercício aqui agora para vocês, é igualzinho, com outros valores, né, outros dados e tal, mas é muito parecido. O método de resolução é o mesmo e eu quero que vocês façam ele para casa na aula que vem, a aula que vem é amanhã às 10h30, tá? Façam esse exercício antes dessa aula para, se tiver alguma dúvida, chegarem com ele, né, chegarem com a dúvida pronta. Lá eu começo com a dúvida daí. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, então, galerinha? Show de bola? Beleza. Anota aí, vou deixar aberto para vocês, vou só parar a gravação, mas vou deixar aberto aí para vocês copiarem o exercício, se né, de fazerem print da